lugares o psicólogo perinatal pode atuar? Essa é uma das perguntas que eu recebo pelo direct, recebo geralmente em algumas postagens. Então, essa pode ser sua dúvida, talvez sim, talvez não. Geralmente é uma dúvida de quem está começando a descobrir a psicologia perinatal agora, que ainda está descobrindo quais são os espaços que esse profissional pode atuar. Então, nesta live de hoje, eu vou falar para vocês todos os espaços que nós, psicólogos perinatais, podemos atuar. E aí, quem sabe você, né, se anima aí também para participar conosco enquanto profissional, aumentando o número de profissionais para essa área que ainda continua muito escasso e uma demanda muito alta. E se você conhece algum psicólogo ou psicóloga que você queira compartilhar, né, esse conhecimento, chamar para participar com você desse evento que é gratuito, faça isso, tá? Quanto mais psicólogos descobrirem essa área, souberem que ela existe, melhor para toda a população brasileira. Porque quanto mais a gente cuida das pessoas no início da vida, mais adolescentes, adultos, nós teremos com maior saúde mental. Então, é um papel social nosso, dos psicólogos, né, poder fazer esse tipo de divulgação. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, que é em quais lugares o psicólogo perinatal pode atuar. Bom, alguns psicólogos, né, têm alguma crença aí de que o psicólogo perinatal, ele só atua na clínica. Outros têm a outra crença, né, de que, olha, o psicólogo perinatal trabalha só em hospitais. Outros têm crença de que o psicólogo perinatal trabalha só nas unidades básicas de saúde. Então, eu já vi vários tipos de crenças, né? Algumas pessoas acham, às vezes, que psicologia perinatal é como se fosse uma técnica. Psicologia perinatal não é uma técnica, tá? Outras pessoas acham que psicologia perinatal é uma abordagem. Então, algumas pessoas até me mandam assim, psicologia perinatal é abordagem, né? E tem outras pessoas que perguntam assim, qual que é a abordagem para atuar com psicologia perinatal? Como se a psicologia perinatal pertencesse a uma abordagem. Na realidade, não pertence a nenhuma abordagem, né? Todas as abordagens podem utilizar a psicologia perinatal. Inclusive, eu fiz uma live falando sobre isso na semana passada. Outras pessoas ainda acreditam que a psicologia perinatal, né, é algo muito restrito, né? Muito restrita a um grupo de pessoas e tudo mais. O fato é que eu vou falar aqui com vocês agora nessa live e explicar, né, em quais lugares o psicólogo perinatal pode atuar, tá? E desfazer aí algumas dessas crenças que eu tenho percebido que muitas pessoas ainda têm. E essas crenças são naturais, porque a psicologia perinatal é algo desconhecido por muitos psicólogos. Menos de 1% dos psicólogos no Brasil sabem, já ouviram o termo, sabem não, sabem é muito forte, né? Já ouviram o termo psicologia perinatal. Se alguém falar assim, você já ouviu? A pessoa pode até falar assim, olha, eu não sei muito bem o que é, mas que eu já ouvi. Mas é menos de 1% dos psicólogos no Brasil já ouviram falar em psicologia perinatal. Então, é muito natural que isso cause estranhamento, que isso cause curiosidade, né? Que isso cause desconhecimento. É normal que isso gere crenças, porque os psicólogos não sabem sobre isso, não conhecem essa área. Então, querer saber em quais lugares o psicólogo perinatal pode atuar é perfeitamente normal e esperado, principalmente para quem está descobrindo essa área agora, principalmente para quem há pouco tempo, há menos de um mês, descobriu matéria online, descobriu psicologia perinatal. Tem gente que chega a perguntar, né, coisas como, olha, o psicólogo perinatal só pode ser mulher, né? Coisas assim. Então, talvez essas possam ser as suas dúvidas também. Olha só, veio uma pergunta agora aqui do Vitor, o que é psicologia perinatal? Até agradeço, Vitor, por essa pergunta, né? Porque muitas pessoas estão chegando aqui realmente sem nem saber o que é psicologia perinatal. Esse não é o tema da nossa live de hoje, mas o tema da nossa live de hoje é em quais lugares o psicólogo perinatal pode atuar. Mas eu vou esclarecer essa dúvida, porque assim como o Vitor, pode existir outras pessoas aqui
também que não sabem o que é psicologia perinatal. Primeiro de tudo, eu vou ensinar o que é psicologia perinatal no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, tá? Lá sim eu vou dar uma aula completa sobre o que é psicologia perinatal. Mas para que as pessoas que estão assistindo essa live aqui, que não sabem o que é, possam continuar aqui e assistir a live para descobrir quais são os lugares que esse profissional pode atuar, eu vou esclarecer rapidamente. O psicólogo perinatal é um psicólogo ou psicóloga, então precisa ter graduação em psicologia, tá? Não pode ser enfermeiro, não pode ser obstetra, não pode ser outro profissional, tem que ser necessariamente psicólogo ou psicóloga, tem que ter graduação de psicologia, tá bom? E vai atuar com várias questões emocionais envolvidas na gestação, parto e pós-parto. Peri significa em torno, natal significa nascimento. Então, natal significa em volta do nascimento. Então, nós vamos estudar muitas coisas relacionadas ao antes, durante e depois de uma gestação, de um nascimento, tá bom? Então, é isso que o psicólogo perinatal vai trabalhar. É com essas questões de maternidade, de paternidade, de gestação, parto e pós-parto. Então, olha só, né? As dúvidas são várias, são por ser realmente um conhecimento muito novo, muito escasso e que menos de 1% dos psicólogos conhecem. Portanto, né, essas dúvidas são perfeitamente normais, são perfeitamente esperadas e por isso que nós aqui do Mater Online temos o prazer, né, em poder levar para vocês essas informações para que vocês realmente possam descobrir e entender melhor como que funciona tudo isso. Então, olha só, se o psicólogo perinatal é aquele que vai trabalhar com gestação, com parto, com pós-parto, com desenvolvimento infantil, com planejamento familiar, com reprodução humana assistida, com adoção, tá? Entre outros espaços, e significa também que a gente não vai atuar só na clínica, que a gente não vai atuar só no hospital, que não vamos atuar só no serviço público de saúde, tá? Vou tentar aqui trazer para vocês os vários espaços. Aqui, bom dia, Rafa, sou muito grata a você, pois foi você quem fez ampliar meus conhecimentos nessa área, inclusive defendi meu TCC com a temática sobre luto perinatal. Tu é maravilhosa. Ai, show. Sempre amei essa área, antes mesmo da psicologia. Aqui, gratidão eterna. Show, pessoal. Muito bem-vindos, então. Bora lá para começar essa live. Vamos falar, então, sobre os lugares em que o psicólogo perinatal pode atuar. Agora que a gente já sabe também, né, quem é esse profissional que é o psicólogo. Olha só, um dos espaços em que nós podemos atuar é a clínica psicológica, tá? Então, lá na clínica, podemos atender na clínica. Tem cliente, Rafaela, para a clínica? Tá lotado. Nós temos mais da metade das mulheres com alterações emocionais significativas, independentemente se elas têm condições financeiras ou não, se elas têm escolaridade ou não. Mais da metade das mulheres hoje no Brasil estão com alterações emocionais significativas no período que a gente então chama de perinatal. Então, o atendimento clínico é possível e nós temos, tá? Uma boa parte dos psicólogos perinatais, que são menos de 0,4% hoje no Brasil, tá? Ó, que conhecem, que sabem que existe psicologia perinatal, é menos de 1%. Agora, os que atuam hoje no Brasil, de fato, que são psicólogo perinatal, atuando como psicólogo perinatal, é menos de 0,4%. Então, é próximo a zero, tá bom? Alguém fez a conta aí pra gente, deu mais ou menos 1.900 psicólogos em todo o Brasil, tá? Em todo o Brasil, deu mais ou menos 1.900 psicólogos só que atuam, de fato, nessa área. Tá? Então, assim, tudo que eu vou falar aqui, gente, é uma área que ainda está super aberta. Então, eu posso falar espaços aqui, mas que, assim, a gente não tem ainda uma carga de psicólogo. Nossa, como tem psicólogo nessa área atuando? Porque é tudo muito novo, tá? Assim como podem existir várias outras áreas que nós mesmos vamos encontrando e falando, nossa, eu também posso trabalhar nessa área. Tá? Inclusive, lembrei de mais uma aqui, já estou anotando aqui para não esquecer na hora de falar de vocês, tá? Então, quer dizer, tem lugar aqui que eu até esqueci,
Tem lugar que vocês estão atuando e vão dizer, nossa, mas eu trabalho em tal lugar. É um espaço para o psicólogo perinatal e a gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Então, olha só, a clínica é um lugar, fechou, a maioria hoje, inclusive dos psicólogos perinatais, estão atuando na clínica, tá bom? Lembrando que a gente tem muito pouco, é 0,4% dos psicólogos, né? Então, muito próximo a zero estão atuando nessa área. Entre eles, né? A gente tem vários espaços, mas um dos espaços, né, que a gente tem preenchido mais, tem visto que os psicólogos têm se dedicado mais, é para a clínica, tá? E é muito interessante porque esses profissionais que estão se dedicando à clínica estão sendo referência, estão sendo convidados para dar entrevistas para jornais, rádios, TV, né? Porque é uma coisa nova, ninguém conhece, ninguém sabe, é um tema interessante que desperta curiosidade na população. Então, rapidamente eles se tornam referências na cidade, na região, só por terem o título de psicólogo perinatal e estar atendendo na clínica, tá? Então, a clínica da psicologia perinatal, principalmente dos alunos que acabaram de se graduar, né? Eles acabaram de receber o diploma, receberam o CRP, pediram lá o CRP, chega o CRP e vão abrir clínica. Gente, eu tenho muitos depoimentos dessas pessoas recém-formadas que estão com a clínica bombando porque estão atendendo na psicologia perinatal, tá? Então, tem demanda? Sim, senhor, tem demanda. Esse é um pessoal jovem que está se divulgando, usando as redes sociais para se divulgar, e com isso estão recebendo vários convites de palestras, de lives, de entrevistas e com clientes, né? Aquele sonho, né? Eu quero terminar a graduação, né? E vou levar 5 anos para ter clientes ou tal. Não, eu tenho vários depoimentos de alunos, né? Do Mater Online que acabaram de concluir a graduação, e tem gente que falou assim para mim, Rafa, eu tinha a meta esse ano de ter 20 pacientes, mas a meta era para até dezembro. A gente está em abril, porque eu fiz a entrevista com a pessoa em abril. A gente está em abril e eu já bati a meta. Tem pessoas recém-formadas que atendem psicologia perinatal, que tinham uma meta ousada, 20 é uma meta ousada para quem que acabou de sair da faculdade, né? Para até dezembro, e a pessoa bateu a meta em abril. Fica a dica aí, é um campo bom, tá? Então dá para trabalhar com psicologia perinatal na clínica e é um ambiente muito rentável, sem concorrentes, e muito adequado aí para a gente exercer. Qual é um outro ambiente para a gente trabalhar com a psicologia perinatal? Nos hospitais, principalmente naqueles que têm maternidade. Na maternidade, gente, nos hospitais, vai ter gestante internada? Vai ter gestante internada. Vai ter gestante de alto risco? Vai ter gestante de alto risco. Vai ter mulher com hiperemese gravídica? Vai ter mulher com hiperemese gravídica. Vai ter gestante com Covid internada? Vai ter gestante com Covid internada. Então, vai ter uma série de mulheres no período da gestação que vão precisar ficar internadas em hospitais e maternidades. A gente não pode trabalhar com elas, né, como se a gente estivesse trabalhando com a população geral de mulheres, porque elas estão num período diferente do desenvolvimento humano, tá? Ela fica assim como se fosse em um parênteses, né, a vida acontecendo aqui, engravidou, coisas novas vão acontecer aqui, mudanças psíquicas, mudanças físicas, mudanças comportamentais, tá? Mudanças sociais vão acontecer nesse período aqui, tá? Portanto, a gente não pode tratar essas mulheres aqui como essas mulheres aqui, tá? Que estão fora desse parênteses. Então, é muito importante que essas mulheres, principalmente as internadas em hospitais e maternidades, recebam acolhimento, atendimento, tratamento de psicólogos com essa formação perinatal, tá? Que são os que conseguem melhor entender sobre esse momento e ajudar, né? Muito mais rapidamente. Não sei se você sabe, mas muitas das queixas de mulheres, inclusive internadas durante o período de gestação, são queixas relacionadas às várias mudanças psíquicas, tá? Por exemplo, a própria hiperemese gravídica, que é o vômito, aquela mulher que vomita, e ela perde peso, e aí ela precisa ficar internada para sobreviver, tomando, né, soro, coisas assim, ela precisa ficar ali em observação, porque tudo que ela coloca na boca vai para fora e tudo mais, é uma questão psicológica. E o psicólogo perinatal, ele consegue fazer essa investigação.
Existem internações psiquiátricas também durante o período de gestação. Então, você não vai tratar uma paciente psiquiátrica internada em período de gestação como você trataria mulheres em outras partes da vida. Porque existem uma série de mudanças ali que provocaram aquele transtorno mental durante o período de gestação. Portanto, ou pós-parto, tá? Porque perinatal, gestação, parto e pós-parto. Então, ela também pode ser internada, né? Tanto numa maternidade quanto num hospital psiquiátrico, no pós-parto também. E a maioria dos partos, eles acontecem em hospitais, né? Eles acontecem em maternidade. Então, essa mulher, ela fica internada também ali durante o pré-parto, parto e aquele comecinho do pós-parto, até os médicos conseguirem ver que tá tudo certo com o organismo dela e tudo mais, para elas receberem alta. Então, quer dizer, o hospital e a maternidade é um espaço importantíssimo para ter psicólogo perinatal, independente se é público ou privado, tá? Independente de ser público ou privado. É um espaço importantíssimo de trabalho do psicólogo perinatal. E ainda somos raros. Ainda a maioria de nós, né, estamos atuando na clínica, mas existe uma porcentagem ainda muito pequena, mas existe, porque de psicólogo perinatal atuando, eu repito para quem entrou agora, menos de 0,4% dos psicólogos no Brasil atuam como psicólogo perinatal. Então é tão raro o psicólogo perinatal que é menos de 0,4%. É abaixo de 1%, tá? Bem abaixo de 1%. Então, se a gente ainda tem esses profissionais na clínica e uma pequena parte nos hospitais, então os hospitais hoje, eles estão contando com psicólogos hospitalar. E psicólogo hospitalar não é psicólogo perinatal. O psicólogo hospitalar, ele pode ter conhecimento de psicologia perinatal. E aí tá tudo bem, ok, tá? O problema é quando aquele psicólogo hospitalar não teve informação nenhuma de como se trabalha com a psicologia obstétrica, a psicologia perinatal. E precisamos saber, e precisamos de mais profissionais, principalmente aqueles que vão trabalhar justamente nesse setor. Eles precisam ter conhecimento de psicologia perinatal, tá? Então, esse é um outro espaço onde nós podemos atuar. Um outro espaço é nos serviços públicos de saúde, todos, unidades básicas de saúde, nos CAPs, né? Nos CRAS, tá? Na saúde da família. Então, em todos os espaços de saúde pública, nós também podemos e devemos estar ali atuando, tá? Então, a gestante, ela vai para a unidade básica de saúde fazer o seu pré-natal médico, mas não encontra psicólogo lá para fazer o seu pré-natal psicológico. E isso é um sério problema. Um grave problema, inclusive. Por quê? Hoje, a gente tem até uma enfermeira aqui assistindo, né? Ela pode até confirmar aqui pra gente o fato que é verdadeiro. Hoje, nas unidades básicas, eu não sei nem se ela trabalha na unidade básica de saúde, mas enfim, né? Hoje, nas unidades básicas de saúde, nós não contamos com psicólogo perinatal. São raríssimas as unidades básicas de saúde no país que a gente conta com um psicólogo perinatal, tá? Então, como a grande maioria não contam, os próprios profissionais, o obstetra, o enfermeiro, que poderia fazer avaliação da saúde mental, muitas vezes não faz. Eles ficam só avaliando a saúde física e negligenciam a saúde mental pela falta do tempo e até pela falta de profissional para onde encaminhar. Por quê? Se a gente já sabe, cientificamente comprovado, que mais da metade das mulheres estão apresentando alteração emocional significativa, ou seja, estão precisando de acompanhamento psicológico e às vezes até medicamentoso, psiquiátrico, nesse período, mas aí você descobre que mais da metade delas precisam, ou seja, a maioria delas precisam, mas para onde vai encaminhar? O CAPS não dá conta de atender toda essa demanda. São poucos os psicólogos, né, que atuam em unidades básicas de saúde. Quando tem o psicólogo que atua na unidade básica de saúde, geralmente ele não tem o conhecimento de psicologia perinatal. E mesmo que ele tivesse, muitas vezes ele não consegue dar conta de toda a demanda que viria para ele sozinho ali. Então, a gente enfrenta um grande problema, porque hoje a gente sabe
que a maioria das mulheres precisam desse atendimento de cuidado com a sua saúde mental. E, por outro lado, nós não temos ainda profissionais com competência, com conhecimento qualificado para essa área atuar. Então, assim, é muito preocupante isso. E, mais uma vez, a gente reforça a necessidade. Você que é psicólogo, vai trabalhar na saúde pública, ou você que é psicólogo e já atua na saúde pública, precisamos que você tenha conhecimento de psicologia perinatal. Precisamos muito, porque o número de mulheres é alto precisando desse profissional. E se a gente cuida dessas mulheres ainda no período da gestação, há uma alta probabilidade da gente estar cuidando desse feto que nem nasceu ainda. É muito provável que a gente esteja fazendo promoção da saúde, porque quando a gente consegue cuidar de alguém que nem nasceu ainda, a gente consegue que ele seja um adolescente, um adulto com maior saúde mental. Então, é fazer promoção de saúde. E quando a gente fica só cuidando da parte física, da parte orgânica e negligenciando a saúde mental, a gente começa a andar em círculos, né? Porque saúde mental vai influenciar na saúde física do sujeito. Então, eu cuido só da saúde física, não cuido da saúde mental. Esse sujeito, então, vai ter saúde mental, que vai ter dor de cabeça, que vai ter diarreia, que um monte... E aí fica aquele ciclo novamente, e ele vai ser um adulto com vários problemas de saúde física e mental, né? Porque a gente não cuidou simplesmente, né? Não teve um pouco mais de profissionais ali trabalhando na saúde mental nos serviços públicos de saúde, tá bom? Tem pessoas que vão trabalhar em UBS por concurso público e tem pessoas que vão trabalhar na UBS por serem contratados mesmo, tá? Eu tenho algumas alunas que trabalham no serviço público de saúde que não é por concurso, mas como contratadas mesmo, tá? Então, existe tudo isso sim, tá? A gente pode trabalhar também, olha só, no jurídico, a psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica, ela precisa também, o psicólogo jurídico, ele precisa também, em vários casos, ter conhecimento de psicologia perinatal, porque é o psicólogo que vai ter que lidar com adoção, são psicólogos que vão ter que lidar com questões de alienação parental, são psicólogos que vão ter que lidar, né, com condições de família, né? Vai destituir ou não o pátrio poder, né? Desse casal, desse pai, dessa mãe, por causa disso, disso e daquilo. Percebe? Um psicólogo perinatal aí com esses conhecimentos também podem fazer total diferença, tá? Existem várias questões que o psicólogo jurídico tem que lidar e que só o conhecimento da psicologia jurídica não lhe é suficiente, tá? É preciso conhecer aquelas mulheres que vão colocar o bebê para entrega legal. Essa mulher ela vai ter que procurar, né, um serviço aí para ela poder fazer a entrega legal. Ela vai ter que passar por um psicólogo para fazer essa entrega legal, né? É importante que ela passe, até para verificar se realmente foram esgotadas todas as possibilidades. Tem muita mulher que entrega o seu bebê querendo ficar com ele, mas por ela amar tanto ele, saber que com ela não dá para ficar, né? Por vários motivos, ela prefere optar pela entrega legal. E ali um psicólogo perinatal, nessa hora, gente, faz toda a diferença. Uma mulher que, de repente, comete um crime porque ela está em estado puerperal, né, por conta dos transtornos mentais do estado puerperal, um psicólogo jurídico que tem conhecimento em psicologia perinatal faz toda a diferença num cenário como esse, tá? Então, a gente pode trabalhar, já falei aqui, na clínica, nos hospitais, nas maternidades, nos serviços públicos de saúde, como UBS, CRAS, CAPS, Saúde da Família, na psicologia jurídica, como eu acabei de dizer aqui, tá? Na psicologia escolar também, na psicologia escolar também é possível psicólogo perinatal atuar. Lá no comecinho da vida, as crianças, elas entram muitas vezes nos berçários das creches a partir dos 4 meses de vida. E aí, toda aquela questão de desenvolvimento infantil, muitas vezes, não é trabalhado, não é estimulado pelos auxiliares de creche por desconhecimento. Gente, eu fui professora universitária durante muito tempo e durante muito tempo eu fui supervisora de estágio na creche. Então, pelo menos aqui, a realidade
do interior do estado de São Paulo, que eu peguei alunos, né, de várias partes e tudo mais, fazendo estágios e tudo mais, muito auxiliar de creche pega uma criança que era para estar no chão, mas fica no cadeirão, sentada no cadeirão, porque se coloca no chão, dá trabalho. Se coloca no chão, vai engatinhar, né? Então, quer dizer, a gente precisa de psicólogo perinatal para poder orientar essas auxiliares, capacitá-las, ter um diálogo com os pedagogos também, que às vezes são responsáveis por uma coisa ou outra. A gente consegue também identificar comportamentos de bebês, né? Que podem estar associados a alguma história familiar, algo na família está acontecendo, está refletindo no comportamento do bebê, e um psicólogo perinatal com esse conhecimento dentro da psicologia educacional, da psicologia escolar, gente, é o máximo, tá? Eu dava estágio de psicologia escolar, mas o meu estágio de psicologia escolar era na creche, tá? Era com psicólogos que iam, então, para as creches trabalhar com todas essas informações. E arrasava, né? Os pedagogos amam, eles não nos veem como inimigos, né? Algumas pessoas às vezes acham, pedagogo vê o psicólogo como inimigo. Não vê, é só saber falar, é só, né, saber se colocar certinho, não se colocar, nossa, eu sou maior, superior que você, né, como a gente reclama de alguns profissionais que se colocam lá em cima, né, não, nada a ver, nada disso, eles adoram, eles ficam muito felizes, e a gente começa a mostrar a importância das texturas, das temperaturas, das brincadeiras, para o bom desenvolvimento infantil, tá? Além disso, gente, durante a adolescência, se você trabalha como psicóloga escolar também em uma escola de adolescentes, né, de ensino fundamental a médio, vão existir grávidas adolescentes, vão existir pais, homens que engravidaram as suas namoradas adolescentes, tá? Tudo bem que a gente tem a maioria das adolescentes que engravidam são de homens já com mais de 18 anos de idade, de homens mais velhos, tudo bem. Mas adolescente, homem transa também. Ele também não usa camisinha, ele também pode engravidar a namorada adolescente. Existe sim casais grávidos na adolescência. E aí vai ter toda uma discriminação, muitas vezes, dos familiares, dos amigos, dos professores, tá? Aquela pessoa muitas vezes vai ter que parar de estudar para poder dar conta de cuidar daquela. Então, quer dizer, muitas coisas estão acontecendo dentro do processo de escolarização que vão influenciar negativamente, né? Para essa adolescente, ou para esse adolescente, ou para esse casal adolescente, que nós precisamos sim estar lá também. Então, psicólogo escolar também precisa saber de psicologia perinatal, Rafaela? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Psicólogo escolar também precisa saber de psicologia perinatal. Então, olha só, o psicólogo clínico precisa saber, psicólogo hospitalar precisa saber, psicólogo da saúde precisa saber, psicólogo jurídico precisa saber, psicólogo escolar precisa saber. São espaços onde podemos atuar. Agora vamos para mais um campo da psicologia que a gente também pode atuar? Psicologia organizacional. Ah, não, Rafa, você tá de brincadeira. Psicologia organizacional também precisa de psicólogo perinatal? Não que precise de psicólogo perinatal, mas precisa ter o conhecimento da psicologia perinatal, tá? Precisa. Por quê? Nas organizações, nós temos, quando o psicólogo é convidado para ser trabalhado, geralmente são grandes organizações, não são pequenas organizações, micro-organizações. Geralmente a gente está falando, né, de organizações com mais de 500 funcionários, né? Então, quando a gente tem mais de 500 funcionários ali, com certeza a gente tem mulher. E mulher em período de atividade, né? Elas estão também em período fértil, reprodutivo. São mulheres que existe uma grande probabilidade dela engravidar nessa trajetória. Então, vai ter grávida dentro dessa instituição organizacional também. Sim, vai ter. E ela vai sofrer discriminação dos gestores, porque agora eles começam a olhar, tipo assim, agora essa aí vai começar a ter que fazer pré-natal, vai ter que pedir licença, né, afastamento, qualquer coisa assim, porque ela tem que fazer ultrassom, porque ela tem que ir para o pré-natal, porque agora ela vai diminuir, porque agora ela vai ter sintomas de gravidez, então ela vai diminuir a produtividade.
E aí, colegas começam a discriminar essa mulher, os gestores começam a discriminar essa mulher. Essa mulher, muitas vezes, ela trabalha em um espaço de alta periculosidade, ela vai ter que ser transferida para outro lugar, né? E a empresa vai ser obrigada a fazer isso. Então, assim, traz alguns movimentos dentro da empresa que pode gerar para ela estresse. E lembrando que se gera estresse para essa mulher em níveis altos, ela pode ter nascimento prematuro, ela pode ter uma depressão pós-parto, que vai influenciar novamente na organização, na empresa, né? Uma mulher que tem parto prematuro, provavelmente, né, ela vai sair antes do tempo previsto, que estava... A empresa estava imaginando que ela ia ficar até esse tempo, que poderia contar com ela até esse tempo, mas se o bebê nasce antes, por conta da própria empresa que gerou estresse para ela, né, e discriminação e uma série de coisas, a própria empresa se prejudica, mas não percebe, joga a culpa nela. Então, o psicólogo organizacional, ali com conhecimento de perinatal, ele ajuda a encaixar tudo isso, a analisar tudo isso, a trabalhar com tudo isso. Tá? Então, o psicólogo perinatal, organizacional com conhecimento perinatal, é aquele que vai colocar um bom clima organizacional, é aquele que vai compreender o que está acontecendo ali dentro da empresa, conversar com os funcionários, conversar com os gestores. É possível, inclusive, em empresas muito grandes, onde você tem um alto número de gestantes, né? Você montar grupos com essas gestantes dentro da própria organização, né? Então, você explica a importância disso para a empresa, os benefícios disso para a empresa, lá para os gestores. Os gestores, ao permitir, você começa a fazer uma oficina com essas mães trabalhadoras no período de gestação, e você consegue prepará-las também para a volta do trabalho, porque elas vão ter a licença maternidade de 4 meses, 6 meses. Muitas delas acabam usufruindo da licença maternidade e depois pede a demissão, né? Elas mesmas pedem, porque elas não estão satisfeitas com aquele ambiente de trabalho, porque elas querem ficar com o bebê, porque elas sabem que vão ter pouco tempo para amamentar ou para ficar com a criança, coisas assim. Uma empresa que consegue ter essa noção, é uma empresa de visão, é uma empresa com psicólogo perinatal ali, ganha demais, porque aquela mulher, ela vai querer logo voltar para aquela empresa, trabalhar, porque, olha, já fizeram um bom trabalho com ela durante a gestação, ela levou a gestação dela até o final, fez os 4 meses ou 6 meses de licença maternidade e ela vai voltar bem, porque o psicólogo perinatal, ele consegue fazer essa transição também, né? Ele consegue identificar dentro da empresa o que é possível e o que não é possível, mas para que seja menos sofrido a separação da mãe e bebê, para acontecer a amamentação, creche ali perto, coisas assim. Esse profissional, ele vai estar mais de olho, ele vai estar mais atento. Com o funcionário satisfeito, empresa ganha, gente, né? Agora, a gente tem que, né, ter o psicólogo para poder fazer toda essa análise. Tá certo? A gente pode trabalhar na avaliação psicológica. A gente que vai avaliar se a pessoa está apresentando, de repente, uma ansiedade, um estresse, uma depressão, a gente vai criar instrumentos, né, para avaliação psicológica disso e daquilo. Então, na avaliação psicológica também é possível a atuação do psicólogo perinatal. Aliás, estamos precisando de testes psicológicos para ser aplicado em especial com essa população de gestantes e mulheres no pós-parto. Temos pouco, então precisamos. Olha só, gente, eu falei vários, né? Eu poderia aqui ficar falando do esporte também, porque mulheres que estão no esporte, elas também engravidam, elas não vão poder competir, isso vai mexer com a cabeça delas, elas não vão poder competir algo que elas estavam esperando porque elas estão grávidas. Outras vão descobrir que estão grávidas só com 6, 7, às vezes até 8 meses, porque elas já têm a menorreia, que é a ausência da menstruação. Como elas têm bastante músculos, né? A barriga não cresce. Então, sim, mulheres atletas, muitas vezes elas podem descobrir que estão grávidas se elas não planejaram só na hora do nascimento do bebê, tá? Então a gente precisa, inclusive na psicologia do esporte, vários outros espaços. Aquele psicólogo que trabalha na igreja, aquele psicólogo que trabalha em projetos sociais, aquele psicólogo que vai trabalhar com políticas públicas, então ele vai estar ali, né, inserido na política, tentando exigir os direitos, que as mulheres tenham um pré-natal psicológico, por exemplo, né?
exigir os direitos das mulheres poderem parir sem violência obstétrica, ter um parto humanizado. Então, o psicólogo pode estar na política também, o psicólogo perinatal. Ele não precisa estar só em um espaço ou outro. Veja quantos espaços nós podemos estar. Na pesquisa também. Eu sou uma psicóloga perinatal que atuo na pesquisa, na docência. Na docência, dando aula, que é o que eu estou fazendo exatamente nesse momento, e na pesquisa, fazendo investigações e publicando os dados científicos para que a gente possa ir avançando nessa ciência, tá? Então, eu não trabalho na clínica, não trabalho no hospital, não trabalho no esporte, nenhum desses espaços que eu falei aqui é o meu local de trabalho. Meu local de trabalho é na pesquisa e na docência, tá? Então, eu produzo conhecimento, eu até faço avaliação psicológica também, eu crio instrumentos também, né, para que as pessoas possam fazer avaliação psicológica, e na pesquisa, né, eu vou investigando a saúde mental e tal, e vou auxiliando para o crescimento do conhecimento nessa área, tá? Então, eu sou psicóloga perinatal, pesquisadora, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha deixado claro para vocês os vários espaços que o psicólogo perinatal pode atuar, que as suas crenças de que ele só pode atuar em um lugar ou outro tenham sido, de fato, quebradas aqui, né? E que agora você tem um conhecimento, de fato, da importância do psicólogo perinatal em vários espaços que o psicólogo já ocupa, mas muitas vezes não ocupa com esse conhecimento tão importante, significativo, que poderia fazer toda a diferença. Eu vou abrir agora para algumas perguntas, caso alguém queira fazer, sobre o tema da nossa aula, os lugares que o psicólogo perinatal pode atuar. Se você está com dúvidas, se você tem um lugar aí na sua cabeça que eu não falei aqui nessa live, se você tem alguma dúvida, esse é o momento. Você já pode perguntar agora. Olha, Rafa, nesse lugar aqui é possível o psicólogo perinatal atuar ou não? Então, faça essa pergunta aí que eu posso responder ela agora para vocês, tá bom? Dá para fazer atuação em presídios femininos com a prisioneira gestante? Excelente pergunta, Alice Soares. Gratidão pela sua pergunta. Sim, inclusive nós temos pessoas, psicólogos perinatais atuando, sim, tá? Em presídios no grupo feminino, tá? Temos sim. E eu tenho um aluno também, homem, que também faz um projeto muito bonito dentro de presídios femininos. Então, é um espaço muito necessário. Gratidão por você ter perguntado, né? Deixa eu até escrever aqui também, para numa próxima live que eu fizer, eu não esquecer mais. Né? Temos inclusive publicações científicas, né, da atuação do psicólogo no presídio feminino. As mulheres presas, elas podem entrar grávidas, tá? Algumas vão engravidar já presas, né, nas visitas íntimas, e é uma situação bem difícil para essas mulheres, né, já que elas vão ter que ficar grávidas ali dentro da prisão, elas vão ter que ter o seu bebê também, né, muitas vezes enquanto em cárcere, né? A gente sabe que elas vão sofrer violência obstétrica, né? A gente tenta garantir o máximo. Hoje já existem leis que elas não podem mais parir algemadas, por exemplo, como antes, algumas tinham que parir algemadas, hoje já não mais, mas infelizmente algumas pessoas não respeitam esse direito humano, muitas ainda, infelizmente, têm que parir algemadas. Elas ficam com o bebê por 6 meses com ela, lá dentro da prisão, e muitas vão ter que dar esse bebê, elas se afeiçoam a essa criança por 6 meses, essa criança se afeiçoa a ela, mas ela não tem família que ela possa deixar, família que possa ficar com esse bebê, e aí muitas vezes tem que ir para adoção, porque ela ainda vai cumprir mais 10 anos de cadeia, de prisão, então ela não vai poder maternar, e essa criança não vai poder ficar esperando por 10 anos essa mãe, né? Então, muitas vezes, é uma criança que vai para adoção, então é muita dor e sofrimento para esse bebê, para essa mulher. Essa mulher que muitas vezes o bebê vai até ficar com alguém da família dela, mas é alguém da família que mora muito longe do presídio, não vai levar para visitar, ela não vai conseguir ter a visita desse bebê. Ela sabe que é um peso, que é uma família que é violenta, que a criança vai sofrer, vai apanhar, vai ser abusada, e ela não pode fazer nada. Ela tem que deixar com aquele cuidador da família. Então, assim, é uma situação de bastante sofrimento para a mãe e bebê também, né? Então, um importante espaço para o psicólogo perinatal atuar,
sim, né? O psicólogo jurídico, né? Quando estava falando do jurídico, né? Eu falei de alienação parental, eu falei de adoção, eu falei, né? De doenças mentais e não falei da atuação desse profissional dentro do presídio. Sim, pode sim trabalhar e deve trabalhar, e existem alguns poucos sim, tá? Como eu adentro nessa área de pesquisa, você vai precisar fazer mestrado ou doutorado. Tá? Se você já tem mestrado, você dá continuidade no doutorado. Se você ainda não tem nem mestrado, é importante que você preste concursos em universidades aí que ofereçam mestrado em psicologia do desenvolvimento, em saúde coletiva, coisas assim, em saúde da mulher, tá? Porque mestrado em psicologia perinatal não existe, tá? Mas para você poder fazer pesquisa, é importante que você siga carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado. Vamos ver aqui o que é necessário para atuar como psi perinatal. É necessário você ter conhecimento específico sobre essa área, tá? Aqui no Mater Online, todos os dias eu trago conhecimento para vocês, né, nessas aulas. A Daiane, Rafa, eu só me surpreendo cada dia mais com seu conhecimento. Parabéns. Gratidão, Dai, gratidão. Fico muito feliz, tá? Em receber esse carinho, em receber esse feedback. Eu fico muito feliz. Gratidão. A Juliana, precisa de uma abordagem específica para atuar na psicologia perinatal? Não precisa, qualquer abordagem pode atuar na psicologia perinatal. Inclusive, eu fiz uma live falando exatamente essa pergunta, era esse o tema da live, né? Precisa de alguma abordagem específica para atuar na psicologia perinatal? Então, dá uma procurada, assiste, tá? Eu não tenho só a live que eu fiz na semana passada falando sobre esse assunto, eu já fiz várias outras, tá? Então, vale a pena assistir, mas a resposta é não. Todas as abordagens podem atuar com a psicologia perinatal. Alelo, onde tem gestantes, tem atuação. Perfeito. Perfeito. Onde tem gestante, tem atuação. Onde tem mulher no pós-parto, tem atuação, tá? Aonde tem as questões da perinatalidade, da parentalidade, tem atuação do psicólogo perinatal. Perfeita a sua colocação. Acupuntura, Paola, quero saber se posso trabalhar em hospital somente com a sua pós, ou preciso obrigatoriamente também ter um curso de hospitalar. Nenhum psicólogo é obrigado a ter pós-graduação para atuar, né? Em qualquer área, a não ser na docência. Na docência, você é obrigado a ter mestrado ou doutorado, né? Que é pós-graduação também, tá? Mas para você trabalhar na clínica, por exemplo, você não é obrigado a ter especialização em psicologia clínica. Muitas pessoas, elas terminam a graduação, pegam o CRP e abrem a clínica. Não, ninguém é obrigado, tá? Ter especialização em psicologia clínica para atuar como clínico. Assim como ninguém é obrigado a ter especialização em psicologia hospitalar para trabalhar num hospital. No entanto, alguns hospitais, eles vão verificar lá o currículo, né, dos concorrentes. Nós temos muitos psicólogos, né, querendo trabalhar, né? Não são poucos, não. Tem vários querendo trabalhar. Então, se um hospital fala, estou abrindo vagas, né? Vários vão. Agora, se aquela pessoa pega lá o currículo de alguém falando assim, olha, eu terminei a graduação e não fiz mais nada. E pega o currículo do outro falando, olha, eu terminei a graduação e fui fazer várias coisas na área de psicologia hospitalar, fui fazer congresso, fui fazer cursos, fiz pós-graduação e etc. É claro, eles vão querer quem? Quem que eles vão querer? Presta atenção, se coloca no lugar de quem vai contratar. Alguém que vai contratar, raros casos, né? Eles vão querer moldar as pessoas. Falam assim, não, eu quero alguém sem experiência, tá? E eles colocam lá também, né? Preferência sem experiência. Por quê? Para pegar a cultura da empresa e tudo mais. Então, assim, o fato é, você não é obrigada a ter curso de psicologia hospitalar, não. Mas com quem você vai concorrer, percebe? Com quem você vai concorrer? São pessoas que vão entregar o currículo mostrando, olha, eu tenho especialização em psicologia hospitalar ou não? E não basta só ter especialização em psicologia hospitalar, porque se eles estiverem contratando para trabalhar no setor de maternidade, aquele que tem o de psicologia hospitalar, mas não tem de perinatal, já dançou. Percebe? Agora, aquele que tem psicologia hospitalar mais perinatal, pronto, eles já regalam o olho. Olha, essa pessoa aqui é boa, hein?
Ela tem especialização em psicologia hospitalar, que a gente precisa, porque nós somos um hospital, e olha, a gente precisa justamente para a área de maternidade, de UTI neonatal, e ela tem perinatal. Percebe, gente? É uma questão de mercado. É uma questão de mercado, tá? É uma questão de concorrência. Se a gente tivesse poucos psicólogos no Brasil, não existiria tanta concorrência, então você não precisaria, né, ter tantos cursos, congressos e etc. Então, quem que vão contratar, né? Aqueles que vão ter mais pontos, aqueles que atendem mais as expectativas de quem vai contratar, afinal de contas, vão te pagar. Se vão te pagar, então eles têm lá os processos de seleção deles. Mas o fato é, sua pergunta é, para trabalhar no hospital, e eu posso ter só a sua pós-graduação? Não posso te responder isso, eu não sei qual é o hospital que você vai trabalhar, percebe? Tem hospital que vai dizer, não, tá tudo bem você ter só a pós-graduação de perinatal, porque eu vou te contratar para maternidade. Ótimo, você está contratado. E vão existir aqueles hospitais que vão receber muitos currículos, e no meio daquele monte de currículo, eles vão preferir aquele que tem perinatal mais hospitalar, percebe? Tá? É uma questão de mercado. E não de obrigação, tá? Não existe obrigação. A Raíssa Nonato, estou maratonando seus vídeos no YouTube. Estou amando. Show, que bom que você está maratonando os vídeos no YouTube. Fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma e que isso está fazendo sentido para você, tem feito diferença na sua atuação. Fico muito feliz. A Paty, difícil assistir a live às 10, pois estou no trabalho. Fica salvo? Olha, fica salvo dentro do nosso canal Profissionais em Ação. Então, aí você precisa estar dentro do nosso canal Profissionais em Ação. Para estar dentro do nosso canal Profissionais em Ação, você precisa ter Telegram, tá? E aí, no Telegram, então, você acessa o canal Profissionais em Ação, materonline.com.br/Telegram. Aí você consegue acessar o nosso canal Profissionais em Ação e lá eu deixo todas as lives das 10 horas da manhã salvas nesse canal. Juliana Nascer, quero realizar uma especialização em saúde da mulher e psicologia perinatal. Você acha que é uma boa? Acho que é uma boa, sim, tá? Acho que é uma boa, sim. Inclusive, não tem problema nenhum você estar fazendo várias pós ao mesmo tempo. Eu tenho muitos alunos que fazem várias pós ao mesmo tempo. Faz a nossa pós e faz, por exemplo, o mestrado. Faz a nossa pós e faz uma especialização em outro lugar. E às vezes, igual, semana passada eu conversei com uma psicóloga aqui do Mater Online, que ela estava falando, né, como que ela tem se dado bem com a nossa pós-graduação e tudo mais, e ela, ao mesmo tempo que faz a nossa pós-graduação, ela faz uma pós-graduação em uma maternidade, e a pós-graduação dela é em saúde materno-infantil. Né? Então, ela faz pós-graduação em saúde materna infantil também, tá? E faz a nossa pós-graduação em psicologia perinatal também. E aí, na live, vale até a pena se você conseguir assistir lá dentro do nosso canal Profissionais em Ação, porque ela fala como são coisas diferentes. Eu achei que trabalhar com saúde materna infantil, eu fosse aprender coisas, né? Que eu aprendo no Mater Online, não. Então, o Mater Online está me trazendo mais ferramentas de informações, de conhecimento, para que eu, enquanto psicóloga que faça essa pós-graduação no hospital, possa atender os casos lá. Olha só, a nossa pós-graduação é que está ajudando ela a atender os casos lá dentro do hospital que ela atua. Então, assim, o nosso conhecimento para ela está sendo mais valioso que dos professores, inclusive, que orientam ela lá na pós-graduação. Então, vale até a pena você assistir, que você vai ver que sim, vale a pena fazer os dois sim, tá? Acho que, Josi, essa matéria nova vai ajudar muito as mães que fazem o pré-natal e que seu parto é de alto risco. Esse trabalho vai ajudar bastante nessa área. Sou técnica de enfermagem e estou entendendo dessa forma. Show! Caroline Barbosa, qual o melhor curso de perinatal? Ainda estou no 7º período, não consigo fazer pós nesse momento. O melhor curso de perinatal são os cursos aqui do Mater Online, tá? Nós somos reconhecidos na América Latina com prêmios, inclusive, de melhor instituto que oferece informações sobre saúde mental materna, sobre conhecimento nessa área, né? Sobre as alterações emocionais, tá? Então, nós oferecemos vários cursos, não oferecemos só a nossa pós-graduação, não. Então, você pode entrar em materonline.com.br/cursos
e lá você vai encontrar vários cursos que nós oferecemos para profissionais da saúde, para estudantes, para psicólogos, tá? Então, existem vários cursos e o melhor que você vai encontrar na América Latina é o nosso, é aqui do Mater Online, tá bom? Comprovada qualidade aí, com selos de qualidade e premiações, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha promovido aí reflexão, que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.